Associação dos Professores da UEPB. Elizabeth, seja bem-vinda à CBN. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, João Paulo e ouvintes da CBN. Elizabeth, qual foi a proposta apresentada pela reitoria para os professores? Eu soube que vocês se reuniram ontem e também qual foi o resultado desse encontro. Isso, Caio. Ontem o comando de greve, né, uma reunião ampla, discutiu a nota, porque a reitoria não apresentou proposta. Emitiu uma nota que foi divulgada pela imprensa, né, sobre uma reunião que a reitoria teve com representantes do governo, me parece que com o secretário Gilmar da CEPLAG e com o procurador-geral do Estado, Fábio Brito, em que discutiram um dos pontos da pauta que foi o retroativo. Então, a reitoria não nos chamou para a reunião, na verdade, emitiu uma nota, né, uma nota que causou estranheza na categoria docente, mais especificamente no comando de greve, porque, inclusive, na nota, a reitoria se coloca uma proposta para o fim da greve, tenta se posicionar como parte da solução do conflito, né, da greve, né, e o comando de greve, né, do EPB tem tentado solucionar essa crise, mas entende, né, que o impasse da greve ele será resolvido a partir do estabelecimento de uma mesa tripartite. Né? Não existe uma negociação em que a parte interessada fique fora. Então, reunião entre governo e reitoria, em que o sindicato, que representa a categoria, não é chamado, isso não é negociação. Né? Isso é um absurdo, até é surreal. Então, nessa nota, a reitoria, inclusive, coloca apenas um dos pontos de pauta da nossa greve, que é essa questão do retroativo, que é uma luta justa, mas a nossa greve não foi só sobre o ponto de pauta não é só isso, né? Então, o que o comando de greve questionou isso? Questionou a nota da reitoria, né? Por exemplo, a UEPB, todo mundo sabe que vive um asfixiamento financeiro. O governo descumpre, e quem está dizendo não é apenas o sindicato, o próprio Tribunal de Contas já apontou isso em seu relatório, que o governo descumpre a lei de autonomia da UEPB. O que a gestão tem feito para que dialogue com o governo, faça com que o governo de fato cumpra essa lei de autonomia? Né? Como é que a gestão da universidade vai concluir, por exemplo, as despesas de 2025, né? Se na última reunião que a gente teve, a própria gestão alega que não tem recurso, que está aguardando suplementação, inclusive para pagar o 13º salário. Né? Como é que vai enfrentar o corte no orçamento já apresentado pelo governo na LOA 2026? Né? Como é que não tem absolutamente nada sobre a recomposição das nossas perdas salariais, que no governo de Azevedo já vai em quase 23%. Né? Nós temos ainda 393 professores substitutos. Isso nas condições de trabalho ruins, isso acarreta um trabalho também para os professores efetivos. Temos turmas sem aula, temos professores que foram aprovados, que estão no cadastro de reserva, ou seja, quais são os que são possíveis serem convocados? Não apresenta absolutamente nada disso. Qual é a perspectiva de edital de concurso? Né? Então, nesse sentido, o que o sindicato tem colocado, tanto para a reitoria como para os representantes do governo, o que o sindicato quer é a instauração de uma mesa tripartite, que tem a presença do sindicato, da administração e do governo. Sem uma mesa dessa não avança, porque como é que uma categoria está em greve e quem se arvora a negociar é a gestão da universidade? Isso não existe. Né? A última reunião que a gente teve, Caio, com representantes do governo, com o professor Cláudio Furtado, da SECTIS, que é a secretaria que a UEPB está vinculada, e com Gilmar Martins, da CEPLAG, foi no dia 7 de outubro. Amanhã vai fazer um mês. Esses secretários se comprometeram nesta reunião que chamaria o sindicato, e a gente inclusive solicitou que chamasse a reitoria para uma segunda rodada de negociação. E até o momento não foi feito isso. E a do EPB tem solicitado, ontem mesmo enviei ofício, enviei mensagem, e o silêncio tem sido resposta desse governo. Quando foi o último encontro que a senhora falou? 7 de outubro. Amanhã vai fazer um mês. Uhum. Um mês que os dois secretários recebeu o comando de greve. E nesta última reunião eles se comprometeram, inclusive disseram, e tem no nosso texto, né, que no máximo em 15 dias nos chamariam.
Inclusive, disseram que não chamaria na semana seguinte porque os dois secretários estavam com a agenda fora da Paraíba. E amanhã Professora, vai fazer um mês, e até o momento nada. professora, bom dia, João Paulo Medeiros falando. A greve já se estende aí por cerca de 50 dias, né? Isso já compromete totalmente o semestre letivo que nós estamos atualmente lá na UEPB. É, já há uma perspectiva de se pensar em como essas aulas serão recompostas com os professores e também com os servidores da universidade? Veja bem, João Paulo, o compromisso da categoria é tão logo a greve se encerre, a reposição dessas aulas. E aí tem que ser uma discussão junto com o conselho da universidade, né? O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Aliás, o CONCEP, né? Que é um conselho da graduação, e o compromisso da categoria é a reposição dessas aulas. E aí a gente vai discutir um calendário. Agora, só é possível discutir esse calendário de reposição quando a greve for encerrada. Então, o compromisso da categoria, o compromisso de professores e professoras é a reposição dessas aulas, né? Cumprir o que o calendário determina. Agora, a gente só pode fazer isso quando a greve for encerrada. E a greve, para ser encerrada, é preciso que tenha uma mesa de negociação. E o que a gente coloca para governo e para reitoria? É possível ter tudo, a resposta dessa pauta de imediato? Não necessariamente. Mas vamos estabelecer um acordo? O que é possível a curto, médio e longo prazo? E aí fazer este acordo, estabelecer esse acordo e as partes assinarem, como já aconteceu em greves anteriores. Professora, nesse caso aí, a categoria já decidiu que rejeitará essa proposta porque ela só atende a um único ponto específico dessa pauta? Já há uma definição com relação a essa rejeição do que foi apresentado pela reitoria? Veja só, a reitoria não enviou uma nota. O comando se posicionou a partir desta nota. Inclusive, já solicitamos uma audiência com a reitoria. Então, não tem como chamar uma assembleia a partir de uma nota que a reitoria enviou. Ora, se a reitoria tem conversado com o governo do Estado, tem chamado a categoria através do seu comando de greve para conversar e apresentar, é diferente. Mas enviar uma nota e indicar o encerramento da greve, isso é completamente equivocado, né? Então, não teve uma mesa de negociação. A discussão foi entre reitoria e governo. A categoria que está em greve foi completamente alijada desse processo. Então, não teve uma convocação, nem sequer a reitoria com a gente, né? Teve uma nota que foi enviada para a imprensa. Aliás, foi enviada para os meios de comunicação. E a gente recebeu através, né, das mídias sociais. Não teve só um ofício que veio depois comunicando essa nota que estava sendo produzida e enviada. Só isso, né? Então, não tem como chamar a Assembleia a partir de uma nota. Não teve uma mesa de negociação para sentar e dizer assim, vamos estabelecer um acordo. Entendeu, João Paulo? E o que a gente apela, inclusive solicitamos isso da Comissão de Educação, de Orçamento, conversamos com a própria deputada Adriana Galdino, para tentar mediar uma conversa com o governo do Estado, para chamar os entes que fazem parte desse processo, que governo do Estado, reitoria e movimento docente, né? Então, a gente fez esse apelo. Conversamos diretamente com a deputada Cida Ramos, conversamos com o deputado presidente da Comissão de Orçamento, o Jutaí, conversamos com o deputado Adriano Galdino, fizemos esse apelo para fazer essa mediação, porque o governo que se diz do diálogo não senta à mesa, não conversa com a categoria, não faz essa mesa tripartite que a gente solicita. Quero agradecer demais a participação de Elizabeth Vale, conversando com a gente nesse momento, presidente da Associação dos Professores da UEPB, sobre esse processo que vive, né, da greve dos professores, da tentativa de negociação com o governo do Estado. É importante a gente destacar isso. Elizabeth, muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia para você. Obrigada pelo espaço e qualquer novidade a gente entra em contato. Caio, para finalizar esse tema, né, já que a gente traz sempre todos os lados envolvidos em todas as temáticas que trazemos aqui na CBN, o governo do Estado tem dito que cumpre a lei de autonomia financeira, que repassa recursos a mais para a universidade. Cita, por exemplo, que a LDO aprovada para este ano prevê 411 milhões, o governo repassará 442 e diz também que alguns pontos colocados
pelos grevistas são de responsabilidade da reitoria e não da gestão estadual. Então, trazendo aí também a versão do governo com relação a essa temática. Agora, eu fico sem entender, João, de verdade, como é que se tenta fazer uma negociação sem chamar os professores, né? Olha, como é isso? Apresenta uma nota com a proposta e sem negociar. É uma coisa estranha esse processo, tá? Um processo eu até estranho. não estranho a apresentação da proposta, sabe? Eu acho que a reitoria até avança quando, pelo menos, apresenta algo a ser analisado pelos docentes, pelos professores, porque nem isso tinha feito até então, né? A gente tem acompanhado algumas negociações dos professores com a reitoria e com auxiliares do governo, que não avançaram. Por que não avançaram? Porque a proposta, tanto dos auxiliares do governo, como também agora da reitoria, ela foca em apenas um único ponto, que é a questão do retroativo, do pagamento do retroativo funcional desses servidores, desses professores. Pagamento de 75 milhões de reais. O governo e a reitoria agora, os dois propõem que haja um deságio de 40%, né, nessa dívida e que o restante da dívida seja pago em 24 parcelas. A proposta da reitoria é essa, um pouco melhor do que aquilo que havia sido apresentado pelos auxiliares do governo, que estabelecia ali um pagamento de 30 parcelas. Mas é uma proposta que não agrada aos professores, desde sempre a categoria tem demonstrado isso, porque ela não avança nos outros pontos trazidos pela categoria, pelos professores. É isso que a Elizabeth acabou de nos dizer aqui, que há outros pontos, há outras questões que embasam esse movimento grevista que não têm sido contempladas nessas propostas até então apresentadas pelo governo e pela reitoria. Agora, o que mais me espanta e chama a atenção nessa nota publicada pela reitoria da UEPB é a postura da reitoria. Ora, nós temos professores há muito tempo na universidade denunciando que a lei de autonomia financeira da universidade vem sendo descumprida por parte do governo. E não apenas do governo João Azevedo, mas desde a época da gestão do ex-governador, né, Ricardo Coutinho. Temos representantes e tivemos aqui na bancada da CBN um representante do governo, aliás, da reitoria, reconhecendo esse descumprimento, porque, de acordo com esses representantes, o governo do estado disse que vai repassar mais, porque vai repassar 442 milhões, mas o que é previsto pela legislação deveria chegar a 480 milhões, não 442. Temos esse cenário, mas ainda assim, nessa nota publicada pela reitoria, há uma verdadeira apatia, uma complacência e, de certa maneira, uma submissão da reitoria com relação ao governo do estado. Por quê? Porque não há uma postura mais firme, mais dura, um questionamento mais incisivo por parte da reitoria diante desse possível descumprimento da lei de autonomia financeira. É como se a reitoria, ao mesmo tempo em que alguns de seus auxiliares reconhecessem que esses repasses não estão sendo feitos, que a lei está sendo descumprida, mas a reitoria não tem a coragem, não tem a ousadia, não tem a altivez de reclamar disso publicamente. É algo estarrecedor, sinceramente, essa postura da reitoria da universidade, que promete, nessa nota publicada na última terça-feira, em promover uma mesa de negociações para discutir esse tema, mas não reconhece, pelo menos não reconhece ou não afirma ou não cobra do governo em qualquer momento que ele cumpra a lei de autonomia financeira, legislação que foi aprovada em 2004 e que, repito, não é apenas uma questão da gestão do governador João Azevedo. Desde Ricardo Coutinho, que esse embate, que esse impasse entre universidade e governo vem ocorrendo na universidade. E o resultado disso, Caio, pelo que a gente tem acompanhado de 2004 para cá, é que a universidade vem perdendo espaço, vem perdendo terreno, vem passando por dificuldades financeiras e por uma crise que coloca a instituição e sempre a deixa de pires na mão, a depender da vontade, do bom humor do gestor de plantão. É terrível isso para o EPB aqui na Paraíba. Para a sociedade paraibana, de forma geral, né? A gente está falando de um centro importantíssimo de educação, de cultura, de pesquisa. João, antes do Repórter CBN, vou trazer logo o próximo assunto, tá?